Tema de hoje, apego e perda. Gente querida, quem não passa por essas duas situações? Quem não se surpreende apegado a alguma coisa, a alguém ou a alguéms, e muitas vezes descobre que era muito apegado quando a pessoa se afasta por alguma razão. E aí fica aquela coisa, aquele terror, aquela, além do luto, né? Se for morte ou mesmo um distanciamento, um afastamento, um rompimento, tem, além do luto, fica aquele vazio, não é, gente? Dá aquele vazio terrível, não é? Quando a gente descobre depois, quando houve a perda e a gente descobre que estava apegado. Quando tem a sensação de perda, é porque havia apego. Nós vamos falar disso em detalhes para esclarecer direitinho e eu espero que isso possa ajudar na avaliação de vocês em relação às relações de vocês, para ver se você está apegado, se você está possuindo, não é? Porque nesse estado de praga biológica em que a gente está fora, um tanto fora da nossa natureza saudável, ok? A humanidade está dodóizinha. Nesse estado que a gente está, é muito fácil a gente perverter o sentido dos convívios, dos nossos convívios. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do apego e da perda, em lugar de que apego e perda estão em pleno exercício. Só perde quem acha que possuía. Quem não possuía, não perde, porque você não está possuindo, não perde, né? Eu não perco aquilo que não tenho. Só se apega quem não se apropria de si mesmo. Só perde quem acha que possuía. Por que a gente se apega? Porque a gente tem medo da perda. A gente já está em posse e tem medo da perda. Por quê? A gente não tem segurança de que aquilo ficará na nossa mão o tempo todo de forma natural, tranquila e sossegada. Então a gente desenvolve a posse, né? Eu estou com aquilo inicialmente. Aí eu percebo que existe ameaça de perda. Aí eu quero me apropriar daquilo ali. Quero possuir aquilo ali. E com isso eu vou desenvolvendo um apego, um desespero, medo da perda. O apego é basicamente medo da perda, ok? Então, se eu não me aproprio daquilo, é claro que aí é porque eu já não tenho antes o medo da perda. Agora, eu só me apego às coisas, só quero possuir, só desejo possuir as coisas quando eu não me aproprio de mim mesmo. Poxa, mas então qual é a relação? Se eu estou falando de posse em relação a pessoas e coisas, que diferença vai fazer se eu me apropriar de mim mesmo? Aí que o bicho para de pegar, aí que a coisa fica leve. Enquanto possessiva, a pessoa está focada na perda. Pode até estar vivendo um amor, mas quem manda nas suas relações é o seu instinto de posse. Por isso que ela está possessiva. Ter alguma posse não faz da pessoa alguém possessiva, ok? Ter alguma posse. Possessivo é aquele que sente, e quando sente, mais possessividade do que amor. Quando o instinto de posse, a possessividade, tomou conta da relação, majoritariamente. Número é sempre ridículo, mas eu vou fazer uma figurinha aqui. A pessoa está com 80% de posse e aí sobra 20% de espaço disponível para vivenciar o amor. Quando, na verdade, o saudável seria viver 100% do amor e jogar essa posse no lixo. A dificuldade que ao possessivo parece uma impossibilidade é aceitar a ideia de que ninguém pertence a ninguém. Como a pessoa não tem a si própria, não tem a tal da vida interior, não tem um bom convívio leve consigo próprio, a pessoa não sabe do que gosta, não faz o que gosta, se sabe do que gosta, não faz o que gosta. A pessoa tem uma vida de autoanulação, ela cria um vazio existencial dolorosíssimo. Então ela precisa, dentro dessa percepção bastante equivocada, ela sente uma necessidade, um desejo, na verdade,
de tapar esse buraco. Então ela contrata, entre aspas, às vezes até contrata mesmo, não entre aspas, pessoas. Compra coisas para tapar o buraco. Aí que entra a tal da posse, a ideia da posse. A dificuldade que ao possessivo parece uma impossibilidade é aceitar a ideia de que ninguém pertence a ninguém. É muito difícil para alguém que está em estado de possessividade aceitar a ideia de que ninguém pertence a ninguém. No fundo ele sabe disso, mas ele foge disso que nem o diabo da cruz. Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, pelo amor de Deus. Eu vou fazer chantagem, eu vou usar de poder, de manipulação, eu vou me tornar até um narcisista, vou ter uma conduta psicopática se for necessário para não cair naquele vazio. Porque eu não quero viver aquele vazio. Meu Deus, aquilo é insuportável. Eu não consigo viver comigo mesmo. Eu não consigo conviver comigo mesmo mais do que 10 minutos. De forma tranquila e sossegada. Não dá. Porque é muito vazio. É nada, é um buraco de nada. Aí eu preciso, para me sentir vivo, eu preciso dessas anestesias, desses fazes de conta que eu estou acompanhado, não é? Por mais tratos, promessas e contratos que tenha feito, esta não é a configuração humana saudável. Não se pode cumprir um contrato que nos obrigue, por exemplo, a parar de respirar. Então, quando eu te contrato para satisfazer, para tapar um buraco, não para viver, para ter uma relação saudável, mutuamente nutritiva, amorosa, não é para isso. Quando eu te contrato para tapar um buraco, de repente eu fiquei rico, eu ganhei muito dinheiro, mas eu estou sozinho, então eu faço festa e quero encher a minha casa de gente aí só para tapar o buraco. Percebe? Tá cheio disso, não é, gente? Quando eu sinto a dor deste vazio, eu quero preencher com pessoas. Isto não é nada saudável, não é a nossa configuração saudável. De repente eu vou querer fazer uma chantagem com você para você não viver tanto a sua vida, viver mais em função de mim. Eu vou ser aquele amigo chato, insuportável, que não vai deixar você respirar. E aí, se por alguma razão você, dentro do equívoco, você aceita essa minha possessividade, você está assinando um contrato, não escrito, é claro, comigo, de ceder o seu ar, o seu gás, a sua energia para mim. Porque eu não fabrico a minha energia, porque não tenho uma vida saudável comigo mesmo. Você é aquela pessoa que eu elegi, que eu comprei de alguma forma, com favores, com coisas materiais, enfim, através de chantagem, coação, coerção. Você é aquela pessoa que vai sustentar, você é muito engraçado, você é muito interessante, você é muito isso, muito aquilo, e eu não tenho nada disso, eu nem sei como chegar nisso. Eu tenho certeza que não sou interessante, que eu sou um poço vazio. Ninguém é isso. O que dá é aquela preguiça, né? Porque dá trabalho a gente procurar a gente mesmo, encontrar a gente mesmo, meditar e tudo, dá muito trabalho. Fica mais fácil eu achar que, né? É muito trabalho isso aí. É melhor contratar pessoas, eu compro pessoas e coisas e tudo, eu vou tapando buraco aí, né? Vou fazer a comproterapia, né? Em todos os sentidos. Então não dá para a gente cumprir um contrato que nos obrigue a não respirar. Percebe? Então a pessoa que não tem uma vida interior, ela vai sim desenvolver uma possessividade, vai desenvolver sim apego e vai exercer isso da forma mais desagradável, chata, persistente, intolerante possível. Essas pessoas acabam sozinhas. Tem medo da solidão, morrem de medo da solidão e o que elas constroem ao longo da vida é a solidão. Essas pessoas, na hora de fazer, por exemplo, uma terapia, elas não chegam lá e falam assim, olha, eu sou muito chato, viu? Eu sou insuportável, eu não tenho uma vida interior, então eu fico contratando pessoas, fazendo chantagem emocional e tal, faço agressivo passivo, quando for o caso, eu choro, eu não entendo, eu não sei o que lá, para todo mundo ficar me adulando, né, me dando aquela energia que eu mesmo não fabrico, porque a pessoa já chega com o diagnóstico pronto. Se ela tem o diagnóstico, se ela tem a percepção, claro, vai precisar de alguma ajuda, mas a pessoa nunca vai chegar com essa, mesmo até que saiba, se está debaixo do problema, da questão,
Dificilmente vai chegar com essa clareza. Não tem nem clareza para perceber isso. E quando tem, porque dá muito trabalho. A pessoa tem certeza que não consegue buscar uma luz para ela mesma. Ela acha que nem tem luz, ela acha que iluminados são os outros. Essa posse desesperadora é resultado do estado de guerra permanente em que a gente ainda está vivendo, nessa condição de praga biológica. A humanidade está em estado de praga biológica desde não se sabe quando, mas está. O possessivo é um náufrago subnutrido em estado de guerra. Pense num náufrago subnutrido em estado de guerra. É o possessivo. É assim que ele vê o mundo, é assim que ele vive o mundo. Todo mundo pode ser uma ameaça para esse cara. A possessividade revela a incapacidade de amar. Não que esta pessoa seja de forma absoluta incapaz de amar, mas ela está incapacitada por causa do descontato, da falta de contato consigo própria. A possessividade revela a incapacidade temporária, vamos falar assim, não é? De amar, porque incapacita a pessoa até mesmo de viver um amor que eventualmente esteja sentindo, mas ela não sabe como operar isso. Não sabe o operacional disso aí, porque ela tem que ter um treco chamado entrega. Entrega para um possessivo e apegado, meu Deus, é morte. Meu Deus do céu. E não tem amor bem vivido sem entrega. A possessividade anula a vivência amorosa. Eu não disse mata nem aniquila, anula. Incapacita, a pessoa fica incapacitada de exercer o amor que eventualmente venha a sentir. Existe um ditado popular que diz assim: a melhor maneira de segurar alguém é soltar essa pessoa. A gente só segura, entre aspas, alguém oferecendo-lhe uma relação interessante. Ou seja, saudavelmente a gente segura, entre aspas, porque não é segurar, não é? A gente atrai uma relação, a gente vive uma relação saudável e gostosa, oferecendo a essa pessoa, aos outros, uma relação interessante. E por interessante eu não quero dizer aquela relação que atende interesses mútuos, relações funcionais. Você serve para isso, você me atende naquilo. Não é relação interesseira, é relação interessante que quero dizer aqui, tá? Se por interessante nós entendermos oferta de bens materiais, então o risco da perda é maior. Porque além disso ser uma declaração implícita de ausência de afeto, a outra pessoa pode encontrar alguém que lhe ofereça mais benefícios. E aí ela vaza. Aí fica no quem dá mais. É aquela pessoa que faz aquele contrato para parar de respirar, né? Porque eu vou atender você totalmente, já que você é um auto desconhecido, você não se conhece, você precisa possuir e desenvolve o apego. Então eu vendo a minha energia para você, pago um preço impagável. Aí de repente eu acho alguém que paga mais caro ou que suga menos a minha energia, ou as duas coisas, paga mais caro e suga menos energia, então eu transito para lá. Percebe, gente? Isso já não é amor há muito tempo. Isso é poder. Mercantilismo de disponibilidade energética. E eu criei aquela frase lá, né? Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder tem que sair, o amor volta. Por outro lado, se por interessante entendermos a troca de afeto verdadeiro, o risco de afastamento é menor. Porque o afeto que alguém dá, o afeto genuíno que alguém dá, é insubstituível, é único, pessoal e intransferível. Oferecer uma relação interessante para os outros, você tem que estar bem com você mesmo, você tem que já ter oferecido uma relação sua para com você mesmo muito interessante. Fazer o que você ama. E aí você percebe quem está ali querendo sugar a sua energia, comprar, entre aspas, a sua energia, e quem está ali para uma troca nutritiva, amorosa. E aí sim você dá aquilo de insubstituível que você tem, de intransferível, de pessoal, de único que você tem, e a outra pessoa, a contrapartida,
Acontece de forma saudável. Em toda relação, inclusive nessas bem saudáveis, a possibilidade da perda existe. Quando você está vivendo uma relação saudável, você pensa, eventualmente quando pensa, a possibilidade do afastamento, do rompimento, da interrupção dessa relação existe. Quando você está na versão não saudável, você pensa, o risco de perda existe sempre. Porque você pensa em termos de posse e perda, posse e perda. Aí você, claro, já desenvolveu o apego. Mas fica mais saudável se mantivermos viva a memória de que ninguém tem ninguém. As pessoas estão com pessoas. Até quando? Nunca se sabe. Quando o medo da perda fica quietinho, lá no canto, ele dá lugar para a vivência mais plena do amor. Então, todos nós temos, como Jung fala sabiamente, todos nós temos luz e sombra. A nossa sombra sempre vem com as ideias de perda, de abandono, de desprezo, de isolamento e por aí afora. Quando a gente fala para essa sombra, fica quietinha aí, fica quietinha, aí sobra um espaço para uma vivência amorosa mais plena. Quando alguém se afasta e deixa um vazio, é porque havia posse e falta de contato com o amor. Alguém se afastou de mim, aí eu fiquei vazio. Por que eu fiquei vazio? Porque não tinha a mim. A pessoa tapava o buraco, aquele vazio que deveria ser ocupado pela tenência de mim mesmo em relação a mim mesmo. Pela arrogância de mim mesmo em relação a mim mesmo. Arrogar-se é apropriar-se de. Eu não estava apropriado de mim, não estou apropriado de mim mesmo, não sei do que gosto, não faço o que gosto, porque nem sei o que é, não tenho a tal da vida interior. Não é? Então, quando alguém se afasta e deixa um vazio, presta bem atenção, gente, é porque havia posse e falta de contato com o amor. Estava prevalecendo naquela relação esse abastecimento indigno de sugação de energia. Puxa, eu medito, eu faço isso, eu faço aquilo, puxa, eu me conheço, tudo bem. Nossa, isso é maravilhoso e acredito. Mas aquela pessoa se afastou, aí eu fiquei num vazio. É porque aquela relação, tinha algum aspecto naquela relação, que ela não nutria, não era nutriente, ela tapava um buraco. Ela me dava a ilusão de que eu estava vivenciando algo em mim, algo este para o que não tenho entrega suficiente para viver. Então outra pessoa me dava a sensação de que eu estava vivendo. Ela foi embora, pronto, aí eu fiquei vazio. Então eu não estava vivendo. Percebe, gente? Mas quando alguém se afasta e deixa saudade, saudade, é porque predominava naquele que ficou o contato com o amor. Então a pessoa se afastou, não deixou vazio, deixou saudade. E isto é saudável. Eu tenho saudade, eu não tenho dependência. Eu tenho saudade. Eu não necessito daquela pessoa para me sentir vivo. Eu fico mais vivo quando ela está comigo, mas eu não necessito dela para me sentir vivo. Sem ela eu morro. Está faltando o contato comigo mesmo, o amor para comigo mesmo. A vivência do amor para comigo mesmo. Se o amor foi vivido plenamente, vai predominar sobre o sentimento de perda, boas, nutritivas e saudáveis lembranças da vivência daquele amor. Se o amor foi vivido plenamente, predominará sobre o sentimento de perda, boas, nutritivas e saudáveis lembranças da vivência daquele amor. Assim a pessoa não se fecha para outros possíveis afetos. Mas isso pressupõe, gente, não se fechar para possíveis outros afetos, isso pressupõe que a pessoa esteja inteira. Não é aquela pessoa que para andar precisa da outra de mão dada o tempo todo. Percebe? É uma deficiência emocional, isso é uma figura que eu estou falando aqui. A deficiência não é física, é emocional. A insuficiência não é física, é uma insuficiência emocional. A pessoa anda bem sozinha e fica melhor quando chega alguém inteiro. E ela tem algo para oferecer também, que sobra nela.
Então, se o amor foi vivido plenamente, vai predominar sobre o sentimento de perda boas, nutritivas e saudáveis lembranças da vivência daquele amor. Assim a pessoa não se fecha para outros possíveis afetos. Para isso é preciso manter-se focado no amor a si mesmo. Quero só lembrar aqui, gente, que isso não tem nada a ver com narcisismo, que é uma outra história, uma patologia, uma bagunça, né? Tá? Tem nada a ver com narcisismo, é amor a si mesmo. É preciso desenvolver uma rica vida interior para não viver às custas da energia do outro. Dessa forma, o afastamento não se torna uma devastação. Quando a pessoa se afasta de mim, eu não fico devastado. Posso ficar triste, posso chorar de saudade. Sim, mas não é uma devastação. Eu continuo inteiro, continuo fazendo as coisas que gosto de fazer. Posso ficar baqueado por um tempo, meio caído, mas não devastado, não destruído, não morto-vivo. Nesse caso, o pavor da perda inexiste porque a pessoa nunca achou que tinha alguém. Ela sempre percebeu que estava vivendo um amor com alguém. Isso faz toda a diferença. A possessividade está ligada a relações de dependência associadas à sensação de insuficiência. A possessividade está ligada a relações de dependência porque existe uma sensação profunda de insuficiência. Então, eu repito, eu contrato uma pessoa para eu ter a sensação de ser autossuficiente. Assim, eu não toco piano, mas ela toca. Eu continuo sem tocar piano, mas de uma certa forma eu me projeto nela. E continuo frustrado por não tocar piano, só que eu não vejo isso. Aí ela sai da minha vida e eu parei de tocar piano. Percebe a loucura? Gente, eu estou rindo. Não é riso disto. É porque é tragicômico. É tragicômico. Não raro essas pessoas, quando se sentem falsamente independentes e autossuficientes, por exemplo, terem encontrado outro alguém que os abasteça mais satisfatoriamente, essas pessoas abandonam tranquilamente os seus amados por eles não terem mais serventia. Então, de repente, eu sou o dependente, tá? Eu não tenho uma vida interior, eu sou apegado, possessivo, e eu contratei algumas pessoas. De repente eu acho alguém que me satisfaça mais, eu transito, simplesmente, eu desprezo totalmente e vou me abastecer de outras pessoas. É uma conduta que eu considero psicopática, não necessariamente psicopatas fazem isso, mas não necessariamente. Mas é assim, é de uma frieza. É relação funcional, é de uso, né? Usa como pessoas como usa objetos. Não era amor, apenas parecia amor. Era dependência mascarada de amor. E assim a pessoa transita para outra relação de dependência. O delírio da posse é o delírio da sensação de autoinsuficiência. O delírio da posse é o delírio da sensação de autoinsuficiência. Não tem nada a ver com amor. Quando o possessivo abre mão do seu objeto de amor, nesse ato está abrindo as portas para o amor entrar no seu coração. E dessa forma deixar de ser possessivo. Ou seja, quando há, digamos, a cura, né, desse estado. Então, quando o possessivo abre mão do seu objeto de amor, objeto, né, de amor, ele abriu mão. Nesse ato, ele está abrindo as portas para o amor entrar em seu coração. E dessa forma, deixa de ser possessivo. Quem tem um amor, perde, porque na verdade não tem. Quem vive um amor, ganha, sem nunca possuir. Quem está ocupado com a vivência consegue o objetivo do possessivo. O possessivo quer viver o amor.
Mas não é incompetente, porque ele não se ama, ele não se dá o espaço para se amar. Então ele começa com as estratégias de compra, de posse, de manipulação, de coação, de coerção, e só encontra mais encrenca. Então ele está no ter um amor. Ele perde, na verdade ele não chega nem a ter, né? Aí quando a pessoa se afasta, ele entra em perda. Agora, quem vive um amor, ganha, mas não está preocupado com ganho, porque sabe que ninguém tem ninguém, a gente está com coisas e pessoas. Ele ganha a vivência desse amor, mas sem nunca possuir. Eu só perco aquilo que eu acho que tenho. Como de fato ninguém tem nada, a perda não existe. O que existe é o fim da ilusão de que se tinha alguma coisa que por algum motivo se afastou de nós. Então quando a gente vê uma pessoa que é possessiva, apegada, quando ela perdeu alguém, na verdade o que dói não é a perda. O que acontece é que ela está sofrendo o choque de uma percepção. É o fim da ilusão de que se tinha alguma coisa que por algum motivo se afastou de nós. A pessoa não admite, talvez não pense com esse refinamento. Ela vai maldizer o outro, porque afastou, porque é ingrata, porque é ingrato, porque isso, porque aquilo. Nossa, vai ser uma catástrofe, não é? Eu só perco aquilo que eu acho que tenho. Acho que tenho. O que é que você tem de fato? Você tem de fato aquilo que você não precisou comprar. Você tem de fato aquilo que você não precisou emprestar. Você só tem de fato aquilo que você não precisou alugar. Você só tem de fato aquilo que você não precisou contratar para desfrutar. Você não tem nem o seu próprio ego, porque um dia ele acaba. Você só tem o que você é. Você tem o seu ser. Mas desfrutando do seu ser, você nem se preocupa em perdê-lo, porque você já descobriu que ele transcende todo o mundo material e que ele, o seu ser, é eterno. É eterna expansão. Nunca é o mesmo. Nunca se repete. E só existe no agora. Foco no afeto.